A gente inicia a entrevista com o candidato do Partido Novo, Nilson Takati, candidato à prefeitura da importante cidade de Imperatriz. Candidato, obrigado por nos atender, né? Boa tarde. E a gente começa a entrevista, pegando aqui o seu plano de governo. Eu vi que logo na segunda página o senhor faz uma referência a Santos Dumont, né? Uma declaração atribuída a ele. Um dia eu disse que o homem poderia voar. Sei que riram de mim, mas acima das nuvens não posso ouvi-las. E aí, aproveitando que o senhor fez essa citação a Santos Dumont no seu plano de governo, lhe pergunto, o senhor sendo eleito a partir de janeiro de 2025, o que o senhor pretende fazer em Imperatriz, que o senhor já deve ter conversado, né, com eleitores e com apoiadores que chegaram a rir ou disseram, olha, será que isso é possível aqui em Imperatriz? Mas que o senhor acredita piamente que, se for prefeito de Imperatriz, vai conseguir realizar e deixar como legado aí para a cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos da Mirante e todos os ouvintes. Realmente, o que nós precisamos fazer aqui em Imperatriz é o impossível. Mas esse impossível não é algo extraordinário, muito difícil, não. É fazer o básico bem feito. É colocar os melhores serviços na área de saúde, de educação e principalmente na estrutura da cidade, está muito arrasada, né? Imperatriz está vivendo tempos muito difíceis já há vários anos, principalmente na área da estrutura. E isso gera vários problemas, né? Principalmente na geração de emprego e renda, que a gente sabe que Imperatriz sempre foi uma cidade acolhedora de empreendedores que geram emprego, gera também muitos acidentes, que todo o trânsito vai se complicando cada vez mais caótico, e isso gera muitas vítimas, muitas pessoas que todos os dias superlotam o hospital Porta Aberta daqui, que é o Socorrão. E é isso que a gente imagina, é fazer o básico bem feito, mas ao mesmo tempo implantar metodologias e novas formas de gestão que vão trazer qualidade de vida, algumas delas muito inovadoras, porque a gente trabalha há muito tempo com tecnologia e buscando soluções para que a gente traga essas situações bem resolvidas já nos primeiros dias de governo. Candidato, em relação à administração pública, o senhor propõe reduzir 23 para 12 secretarias, transformando também em 11 departamentos. Quais serão essas secretarias que o senhor irá montar e quais serão os departamentos? Olha, por exemplo, hoje, só na área da infraestrutura e urbanismo, por exemplo, existem várias secretarias, como a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Regularização Fundiária, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito, várias que são interligadas. E a gente entende que aqui em Imperatriz, nos últimos anos tem sido tratada a prefeitura como o maior gerador de emprego e renda da cidade. E isso é muito comum nas pequenas cidades, principalmente no interior do Maranhão. Esse não é o perfil de Imperatriz, nunca foi. Nós saltamos aí de 714 profissionais contratados, nomeados, né, temporários chamados, para 5.600 nos últimos anos. Isso inviabiliza a forma com que o governo sobre recursos para fazer os investimentos nas áreas básicas. Geralmente, esses funcionários fantasmas que nós detectamos, inclusive enviamos para o Ministério Público uma relação que nós descobrimos, e já causou um impacto, né? O próprio Ministério Público, através da juíza doutora Gláucia, identificou mais de 800 pessoas que nem aqui em Imperatriz moram, apenas aparecem em períodos de eleição. E isso caracterizou claramente o poder de fogo, de voto, né, nas eleições que reelegeram o atual prefeito e elegeram a sua ex-esposa como deputado estadual. Mesmo já desgastado, mesmo tendo opinião contrária à sua gestão, ele conseguiu fazer com uma média de 20 mil votos, porque essas pessoas se torna um efeito multiplicador dentro das famílias. Um nomeado desse, que na maioria das vezes sequer trabalha, apenas recebe, tem 3 ou 4 na família. Então nós detectamos isso e Imperatriz precisa ser tratada como uma cidade que gera emprego, que dê oportunidades para as pessoas, para esse povo que já é trabalhador, muitos com espírito empreendedor, fazer com que Imperatriz volte a ser a grande cidade que sempre gerou emprego e renda. Candidato, a gente observa que na cidade de Imperatriz há um problema muito sério com relação à saúde.
Imperatriz é uma cidade que serve também como referência até para outros estados, do Pará e do Tocantins, né, que fica ali relativamente próximos. E a gente vê que a saúde de Imperatriz precisa de um cuidado especial. Queria saber do senhor qual que é a sua proposta para melhorar esse serviço que é essencial para a população de Imperatriz e também para toda uma região. A primeira coisa que precisa chegar para os prefeitos da cidade e da região, que Imperatriz é porta aberta, mas também não recebe os recursos da pactuação de acordo com a despesa, né, o que a gente chama de resultado. Todas as cidades vizinhas recebem aí do Ministério da Saúde os recursos que o Ministério da Saúde manda para todos os brasileiros, mas as cidades vizinhas se acostumaram a ter o Socorrão como ponto de apoio. Manda seus passageiros através de ambulâncias, aliás, seus pacientes através de ambulâncias, e não manda os recursos de acordo com as especialidades atendidas. Isso faz com que não sobre as vagas necessárias para a Imperatriz. O que a gente propõe também é que, enquanto não se consegue novos recursos, nós precisamos urgentemente ter um pacto de gestão, principalmente na área de trânsito aqui em Imperatriz. É muito ligado uma situação à outra. Imperatriz hoje manda mais de 3 mil pessoas vítimas de acidentes na área urbana da nossa cidade, todos os meses para o Socorrão. E ações do trânsito, como construção de algumas rotatórias, implantação de faixa de pedestre elevada, semáforos, colocar agentes de trânsito nos locais de maior impacto, vão fazer que novas vagas sobrem lá no Socorrão para as pessoas que estão na lista de espera, aí para algumas cirurgias que são até simples, né? Mas estão sempre lotadas por essa questão de como se enxuga gelo. Todos os meses essas pessoas são vítimas, muitas delas são fatais, e isso faz com que não sobre essas vagas. Então é muito associada uma gestão à outra. A Secretaria de Obras, fazendo essas ações, vão sobrar os recursos lá para fazer na área da saúde, ou a sobrar as vagas necessárias para atender nosso povo. Candidato, a Imperatriz ela é uma cidade, como todos já bem ressaltaram aqui, enorme, muito grande, com uma demanda de serviços bem grande. Volta e meia, mesmo aqui em São Luís, a gente consegue repercutir situações como a falta de abastecimento, com a falta de abastecimento de água lá na cidade como um todo. O senhor tem algum plano já para tentar amenizar o sofrimento dessa população? Como é público e notório, Imperatriz tem esse contrato de monopólio com a Caema, né? E isso também não pode servir como uma desculpa de você não poder agir. Dentro do contrato da Caema, nosso corpo jurídico detectou uma grande falha, que ela tem prazos para entregar serviços de esgoto, de serviços de água em bairros em determinados períodos. E como ela não consegue, abre espaço para que a gente faça uma situação também inovadora, Imperatriz. Nós pesquisamos que podemos colocar e abrir o mercado para que empresas especializadas em gestão desse serviço, e já existem várias no Brasil, como a Águas do Brasil, por exemplo, e a própria Sanepar, que fazem esse serviço de forma privada, assim como é hoje nos serviços da telefonia. Apenas 3% dos municípios no Brasil utilizam esse sistema, justamente porque essas empresas, como querem ter o resultado financeiro como uma empresa privada, ela não aceita imposição de partidos políticos ou de gestores, colocar pessoas que não são profissionais ali apenas para receber salário, como acontece hoje com a Caema. A Caema, não acredito nunca que uma empresa que é monopólio, que deveria entregar esse serviço de água e esgoto, dê prejuízo. Só dá prejuízo porque tem que pagar muita gente ali que é colocada por favores políticos. A gente pode fazer esse sistema, abre-se as licitações, inclusive para empresas privadas com consórcio aqui de Imperatriz, que empresários que queiram investir e atender esse serviço. E servir o preço da Caema como parâmetro, né, na entrega desses serviços de água e esgoto, para como um órgão regulamentador do próprio município.
O Panorama entrevista nesta terça-feira o candidato à Prefeitura de Imperatriz, Nilson Takashi, do Partido Novo. Candidato, o senhor fala bastante de geração de emprego e renda, o senhor, né, é empresário, e eu queria que o senhor falasse aqui para quem está acompanhando o Panorama, caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai lidar com esse problema que nós acompanhamos aqui no Panorama, das pessoas que querem trabalhar por meio de aplicativos, né? Tanto Uber, 99, enfim, por meio de aplicativos. Isso acabou causando muita repercussão na Câmara de Vereadores, projeto de lei que não foi aprovado, teve essa discussão, e a gente ficou aqui durante, né, alguns programas no Panorama se perguntando por que a Imperatriz ainda não tinha avançado nesse sentido de regulamentar esse serviço. Como é que vai ser, caso o senhor seja eleito, a relação da Prefeitura com esses profissionais, com esse segmento aí, Imperatriz? Nadar contra a maré quando se imagina que não vai ter esses serviços por aplicativo. A lei federal, ela proíbe que os veículos de placa vermelha, né, como os mototaxistas, por exemplo, não podem se cadastrar nos aplicativos como Moto Uber e 99 Pop, né? O que a gente propõe de imediato é que nós já criamos, já está pronto, uma plataforma, um projeto de um aplicativo totalmente desenhado para a Imperatriz, diferente desses aplicativos que você compra pronto, né? Existem alguns concorrentes do aplicativo 99 Pop e do Uber, que você só muda o nome, mas as características são as mesmas, né? São um código fechado, que a gente chama, não é open source. Nós desenvolvemos uma plataforma que se chama VAIT, e ele tem várias diferenças. Por exemplo, a taxa de cobrança hoje desses grandes aplicativos retém aproximadamente 40% do recurso de quem trabalha, certo? E não paga nada de ISS para o município. O que a gente propõe é que a gente, como já está pronto esse aplicativo, foi desenvolvido pelo nosso time de tecnologia, Imperatriz tem hoje um quadro extraordinário de grandes programadores de aplicativo, e todos eles são amigos nossos, gostam de Imperatriz, vivem aqui e ajudaram a gente a construir a custo zero. Para você ter uma ideia, hoje o custo de uma hora de um programador desse nível, de um programador master ou sênior, é em torno de R$3.000. Todos eles acreditando no nosso projeto, porque também muitos deles ali são amigos ou até ex-alunos de tecnologia, se envolveram e já está pronto. E qual que é a grande vantagem disso? É colocar a custo quase zero também para quem opera, para os motoristas. Por exemplo, uma grande diferença do nosso aplicativo, tem a diferença de todos os outros de poder cadastrar veículos de carga. Por exemplo, uma pequena picape para transportar uma geladeira de uma casa para uma chácara, um caminhão-baú, uma van, ônibus, tudo isso cadastrado. Além de outros serviços que a gente viu que são necessários para a Imperatriz, como, por exemplo, o motorista reconhecer um funcionário que trabalha no centro e aí a empresa dele... Por exemplo, se ele é garçom ou cozinheiro no restaurante e sai 1h da manhã no centro e vai para um bairro afastado, geralmente o motorista, por não saber quem é esse passageiro, não ter o reconhecimento facial dele e nem a validação da empresa que ele trabalha, pode cancelar achando que ele seja, por exemplo, um bandido, vai fazer alguma coisa. Mas não, está ali, vai ter registrado esse reconhecimento dessa pessoa, essa verificação profissional, e ele vai ter a segurança dessa pessoa, entende? Candidato. Então, são vários formatos. E eu não estou falando de ilusão, de coisa que está na minha cabeça ou no papel. Já está pronto, já mostramos nas nossas redes sociais, inclusive já até apresentamos para o prefeito. Se der acesso ao banco de dados aqui da prefeitura, a gente já coloca para instalar. Candidato, o senhor também, em relação à saúde, Imperatriz tem uma demanda que não é só relacionada à população imperatrizense, mas também, por exemplo, vocês acabam recebendo pessoas pacientes, né, tanto do sul do Pará como também do norte, né, do estado do Tocantins. Como resolver esse problema da saúde do município de Imperatriz, tendo em vista essa problemática também de vocês receberem pacientes oriundos de outros estados? Nós sabemos que a pactuação do SUS, ela exige que atenda a todos os brasileiros em qualquer unidade de porta aberta do Brasil, né? Só que nós, quando começamos a pesquisar os grandes entraves aí, os grandes problemas, é que Imperatriz, que recebe aí por cada habitante os recursos do Ministério da Saúde, em cima dos dados do IBGE, que hoje são de 273 mil habitantes, Imperatriz estava com 814 mil cartões SUS, mais de 540 mil cartões
que não são verdadeiros aqui para a nossa região e não tem a necessidade de ter essa quantidade. Se o cartão SUS é de um caminhoneiro de São Paulo que está passando aqui e teve que procurar, nós vamos atender. E aí, depois do atendimento feito, manda lá a nota, vamos dizer assim, né, popularmente falando, para que mande os recursos para cá. Hoje não tem esse controle. Nós criamos também um aplicativo justamente para isso, e é inovador em todo o Brasil. Também já está pronto, mostramos nas nossas mídias sociais. Ele busca cadastrar as pessoas em Imperatriz e as pessoas, ao perceberem as facilidades e as vantagens de ter o cartão SUS digital de Imperatriz, por exemplo, começar a marcar consulta pelo aplicativo, ter informações básicas para ele já cadastrar ali como reconhecimento facial, dizer se tem alguma comorbidade, alergia a algum medicamento, endereço com ponto de referência para facilitar o motorista na ambulância chegar mais rápido para o atendimento dele, ele vai ver que é necessário e urgente ele fazer a instalação desse aplicativo. E aí a gente começa a organizar pelo CPF, pelo número do cartão SUS, quem realmente é de Imperatriz. Porque hoje nós temos aqui mais ou menos, só da cidade de Amarante, 4.000 pessoas cadastradas. Eu acho muito difícil alguém de Amarante, que mora a 100 quilômetros, vir todo dia para Imperatriz para fazer, para trabalhar ou para estudar. Então, isso vai fazer com que a gente tenha o domínio e a informação exata de quem é de Imperatriz. Candidato, a gente está conversando com o candidato Nilson Takashi, candidato a prefeito lá da cidade de Imperatriz, pelo Partido Novo. A gente está se aproximando da reta final do tempo de entrevista, candidato, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor e gostaria que o senhor pudesse responder de uma maneira mais breve, mais resumida, até por conta do tempo, sobre a questão do zoneamento da cidade. O senhor propõe aqui no seu plano de governo dividir a cidade em zonas, né? Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Eu queria saber do senhor, de forma resumida, como é que o senhor pensa em trabalhar com a cidade dividida nessas zonas e por qual o motivo que o senhor pensa dessa maneira? Pela população de Imperatriz, ela se alastrou muito. Tem bairros aqui que ficam a 11 quilômetros de distância da base da ambulância e que a gente propõe é justamente isso, que os serviços fiquem mais próximos da comunidade e também colocar a figura do subprefeito ou subprefeita, para que ela atenda a demanda de toda aquela região e tenha acesso direto com os secretários e com o próprio prefeito para resolver de maneira imediata. O candidato, pode falar, Olívio. Candidato, a gente compreende aqui o tamanho da cidade, a importância da cidade para o Estado. O senhor tem algum plano de relacionamento com o governo do Estado, justamente para poder agregar mais empreendimentos, mais obras de infraestrutura, por exemplo, para a Imperatriz? Sim, acima de qualquer convicção política pessoal de lado de prefeito ou governador, deve haver a humildade e entender que, a partir de eleito, o prefeito e o governador são duas instituições que devem trabalhar junto pelo povo. E vamos buscar essa parceria para que a gente possa fazer com que Imperatriz alavanque em todos os sentidos. E o governo do Estado, não só ele, como os deputados estaduais, os federais, senadores e até presidente da República, todos eles trabalhem junto para a reconstrução de Imperatriz. Candidato Nilson Takashi, a gente chegou ao minuto final da entrevista, são agora 5 horas e 53 minutos. Esse minuto final, o senhor fica à vontade para falar com o eleitor aí de Imperatriz. Eu gostaria muito, muito que Deus tocasse o coração de cada pessoa de Imperatriz para que não morra essa esperança em dias melhores. Que nós possamos fazer juntos uma reconstrução sem os políticos profissionais que tanto atrapalharam o desenvolvimento da cidade, colocando pessoas técnicas, conhecedoras da sua profissão, com paixão pela sua profissão e, acima de tudo, pela cidade, amor pela nossa cidade, para que juntos a gente consiga colocar os profissionais livres dos políticos de sempre, que apenas pensam em interesses pessoais, juntos com o povo de Imperatriz e todas as pessoas. Vamos fazer um governo transformador, inovador. Para isso, só tem um jeito, é Nilson Takashi, prefeito 30. Obrigado, candidato Nilson Takashi, candidato à Prefeitura de Imperatriz pelo Partido Novo. Portanto, hoje entrevistamos o segundo candidato nessa série que o Panorama se propõe a fazer. E a gente reforça, não só o Nilson Takashi, o Justino, filho ontem também, que foi o entrevistado nessa série de Imperatriz, mas todos os outros candidatos de outros municípios também você pode